Fala, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou estar respondendo e inaugurando esse novo quadro que se chama R9 Responde. O que você precisa fazer? Coloque aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que você tiver que você gostaria de saber, que aí eu vou estar respondendo nos próximos vídeos a tua pergunta. E aí você vai ver aqui cada pergunta e eu respondendo, tanto no Instagram quanto no YouTube, perguntas que podem ser a sua, então fica até o final desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda a chegar em 1000 inscritos. Falta pouco pra gente chegar nos 1000 inscritos e monetizar esse canal, tá? Primeira pergunta é aqui do Eduardo, tá? Parabéns pelo conteúdo, Ronaldo. Você utiliza essa mesma estratégia de teste de públicos para públicos pequenos? Exemplo, negócio local em uma cidade de 40 mil habitantes. É mais difícil segmentar o público? O Facebook não acaba entregando o anúncio? Cara, vamos lá. O Eduardo perguntou, basicamente, qual que é a diferença. Se existe diferença de segmentar público pequeno, se existe diferença entre segmentar público grande. Sempre vai haver diferença quando você for testar público. Vai haver diferença dependendo do nicho que você está atendendo, dependendo do cliente que você está atendendo, dependendo da região que você está atendendo, dependendo dos criativos que você vai utilizar, dependendo da sua estratégia. Então, essa parte de testar público sempre vai ser algo personalizado que você vai fazer com seus clientes. Não tem como você definir uma única forma. Isso é bobeira, é burrice. Então, sempre faça teste de acordo com a estratégia e com a forma personalizada para cada cliente. Segunda pergunta, Matheus Córdova. Tem como ser subido sem pagar aquela fortuna? Para quem não sabe, para ser subido, tem uma comunidade chamada Comunidade Sobral. Eu tenho vídeos aqui, inclusive, no meu canal, que quando você entra na comunidade, você se torna subido, né? O pessoal se chama de subido. Tá perguntando se tem como sem pagar a fortuna. Cara, eu não considero uma fortuna, embora eu sei que para muitas pessoas... Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui e modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês 30 mil reais em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$ 97,00. Esse valor é alto, para mim lá atrás era muito alto também, tá? Você pagar R$ 2.000 para entrar na comunidade Sobral. Porém, eu posso te dar uma dica. Basicamente, eu tenho uma comunidade. Óbvio que é uma comunidade muito mais acessível, é voltado justamente para esse público, no qual eu não ensino apenas gestão de tráfego, eu ensino gestão de tráfego para negócio local, então é bem específico para negócio local, mas além disso você também tem uma comunidade de todos os materiais que você precisa para conseguir clientes e atender os clientes. Como você faz? É só ir aqui no link da descrição, aqui embaixo, e adquirir. Pergunta do Pedro Lucas. Atende... Ele escreveu atende, né? Mas deve ser atende. Atende apenas pessoas da sua cidade ou do Brasil todo? Pessoal, se vocês não sabem, eu trabalho totalmente com digital, com tráfego pago. Não somente com tráfego pago, né? Eu atendo com outras coisas, mas o core principal é tráfego pago. E quando a gente fala do digital, você não fica limitado apenas aonde você mora. Pelo contrário, eu atendo até empresas hoje nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. Então, esse é um dos motivos maiores e mais legais, na minha visão, que me motivaram quando eu pensei em começar. E não ficar preso apenas aonde eu moro. Se eu quiser me mudar, se eu quiser ir para qualquer lugar, eu já fui para o Rio de Janeiro e trabalhei lá, já fui para Santa Catarina e trabalhei lá, já fui para uma ilha e trabalhei lá. Essa é uma das coisas mais legais que a gente tem, a gente conseguir viajar e ir para outros lugares e mesmo assim estar trabalhando. Então, valoriza isso. Se você está pensando em entrar, coloca isso na balança, porque isso daqui é muito legal também. Sou o Gilson Monteiro. Estou acompanhando sua trajetória. Parabéns pela sua iniciativa com o canal. Primeiro, muito obrigado, sou Gilson. Tem como você fazer um vídeo direcionado para quem é tímido, introvertido, enfim,
Quem não gosta muito de aparecer, tem como alguém com essas características ir para o mundo do tráfego pago? Faz vídeos nessa linha também, por favor. Vamos lá. Gilson, cara, eu fui essa pessoa. E eu conheço várias outras pessoas que também são mais assim. Eu agora, óbvio, né? Eu aprendi a dominar, então eu sou uma pessoa que isso não me para. Eu não sou a pessoa que, por exemplo, se eu for pra uma festa, eu quero ficar chamando a atenção de todo mundo. Não, eu não sou. Eu sou mais reservado. Mas eu ser assim, hoje não tem tanto problema na minha visão. Porque, por exemplo, pra fazer reunião, pra prospectar, pra aparecer aqui, é bem tranquilo pra mim. Porém, com relação ao que você me trouxe, por exemplo, pra quem é tímido, cara, não importa. O tráfego pago, você vai precisar entender, você vai ter sim que se comunicar, isso você vai ter que se desenvolver em qualquer área. Mas, você sendo tímido ou não, você consegue fazer muitas coisas no tráfego pago. Até porque você geralmente fica muito mais no bastidor dentro do tráfego pago. Você não fica aparecendo. E aí, com o tempo, você vai se desenvolvendo até que você consiga aparecer de uma forma melhor, ou queira também, porque tem pessoas que pra ela não faz sentido, ela é mais low profile e ela gosta de ficar mais na dela mesmo e tá tudo bem. Mas sim, é pra você também. Você só precisa estudar tráfego pago e começar a aplicar isso. Até porque muitas pessoas, né, tráfego pago tem muito a ver com número, com raciocínio e tudo mais. Muitas pessoas são muito mais da parte de dados, muito mais da parte de matemática e não gosta de fato de ficar aparecendo. Então você pode ficar muito tranquilo quanto a isso, tá, Gilson? É pra você sim. Alan Siqueira, sou estudante iniciante nessa área. A gente tem que fazer... Ih, não tô conseguindo ver. Sou iniciante, a gente tem que fazer... Não tô conseguindo ler toda a mensagem. Então, eu acredito que o Alan Siqueira colocou aqui... sobre conseguir cliente, se eu não me engano, tá? Tá. Eu vou chutar que é isso. Aí ele falou, tem que fazer vídeo, tem que prospectar, o que tem que fazer? Cara, a melhor forma quando você está começando, se você está iniciando, você está estudando. Você tem que continuar estudando, você tem que saber tráfego, então você tem que estudar. E juntamente com isso, é você ir atrás dos seus principais contatos, você ir atrás das pessoas que você conhece. Essa é a melhor forma que tem de você fazer isso. Não adianta você ficar só estudando e também não adianta você ficar indo atrás de pessoas sendo que você não sabe o que você vai entregar. Então você precisa fazer a junção dessas duas coisas. Inclusive, comigo, no caso, foi assim, eu fiz isso, tá? Próxima pergunta. Ligner Cursino, que nome difícil, hein? Como você conseguiu seus primeiros clientes? Foi tráfego pago que você aprendeu? Foi prospecção direta mesmo? Ó, a mesma pergunta praticamente, hein? Vou chutar, será que eu confundi? Ligando e indo às mesmas empresas? Tô começando também e tô meio perdido. Cara, Ligner, pra você entender, tá? Conseguir os primeiros clientes, de fato, talvez seja até a tarefa mais difícil, porque você tá inseguro. É que nem quando você vai chutar o primeiro pênalti, você vai chutar a primeira falta, você começa a fazer suas primeiras coisas, independente do que seja. Você não se sente seguro. E é por isso que é mais difícil mesmo. Você não tem prova social e tá tudo certo. Todo mundo começa, tá? Então você pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Essa é a primeira coisa. Você tem que entender que todo mundo tá começando. Todo mundo começou em algum momento. Só que o que você tem que saber? Que prospectar é uma coisa muito boa que você tem que aprender, sim. Se for ligar também, ir até as empresas, tudo isso é muito bom. Mas como que eu começaria? Como eu comecei? Vai atrás das pessoas que você conhece, se conecta com quem você conhece. Vá nos estabelecimentos que estão próximos. Porque chegou a nova novidade, agora você pode fazer parte da nossa área de membros, no qual você tem conteúdo totalmente diferenciado, como por exemplo, todas as reuniões de fechamentos que eu fizer daqui pra frente, você consegue assistir. Além disso, eu trago dicas e coisas do meu dia a dia que realmente vão mudar e fazer com que você consiga fechar grande parte dos seus clientes novos e conseguir se tornar um gestor de tráfego diferenciado. Na familiaridade há mais confiança, então a chance de você, mesmo que você trabalhe de graça, e eu tô te falando isso, tá? Mesmo que você trabalhe de graça, no começo faz sentido, compensa. Porque tem muita gente que fica, não, que eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Cara, no início, paga o preço, que você vai acelerar o tempo. Eu fiz isso e eu tô te falando que funciona, tá? Eduardo Armoni. Fala, Ronaldo, beleza? Essa rotina de prospecção, gestão das contas de anúncios e os relatórios que você gera e mostra os resultados para os clientes, você aprendeu tudo ou essa organização já era uma habilidade sua? Estou assistindo e tudo mais, em breve também, tá? Beleza. Eduardo, sendo bem transparente, bem sincero contigo, tá? Na verdade,
eu aprendi isso trabalhando mesmo. Essas tarefas, as coisas que são coisas que a gente geralmente não aprende, infelizmente, na escola, na faculdade ou aonde seja, você tem que se desenvolver. Por isso que é tão importante você trabalhar. Então, aprender a utilizar uma agenda, aprender a utilizar ferramentas de gestão, aprender a se organizar, aprender a ter um senso crítico e raciocínio, são coisas que na hora que você estiver trabalhando com a mão na massa, você vai começar a perceber. Vou te dar um exemplo. O cliente, ele chega em você e ele fala assim, cara, você entrega pra ele ali e ele fala assim, tá, fechei com você. Quais são os próximos passos? Aí você entende que você precisa ter os próximos passos. Esses próximos passos se chama onboarding. Esse onboarding são as primeiras coisas que você faz para montar um setup para conseguir atender o cliente. Isso você vai descobrir quando você começar a atender. Seja dentro de uma agência, que você vai ter que fazer isso, seja atendendo o seu primeiro cliente. Então, tem muita coisa que você vai aprender na prática mesmo. É claro que você aprender sozinho é muito mais difícil do que você comprar um curso, você comprar uma mentoria, você começar a trabalhar na prática. No meu treinamento, por exemplo, eu tenho tudo isso, todos os materiais que a pessoa precisa, muito explicado, e tudo ali que para a pessoa realmente usar. Então lá tem contrato, tem modelo de contrato, modelo de proposta comercial, tem literalmente tudo. Isso, obviamente, facilita. Então por isso que é bom você estar próximo das pessoas que entendem. E eu recomendo você caminhar com a gente. Inclusive, se você chegou até aqui, cara, coloca aqui embaixo nos comentários que esse é um novo quadro, Ronaldo R9 Subido Responde. Então você coloca aqui nos comentários e aí nos próximos vídeos eu vou estar respondendo as suas perguntas. Próxima pergunta, esse daqui é meio grande, hein? Osalas Nunes Barbosa. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado, Osaias. Muito bem explicado e didático. Estou no início dessa caminhada. Com certeza seu conteúdo vai me ajudar também. Tenho uma dúvida. É possível realmente gerar resultado para negócios locais, exemplo, pizzaria, hamburgueria mesmo, com baixo orçamento? Gostaria muito de ver vídeo nesse sentido para enxergar na prática. Outro vídeo interessante seria mostrando o que fazer depois que o cliente te contrata, assim você ajuda muitas pessoas para ter mais confiança para começar. Para começar, nesse caso, é necessário aquecer a conta ou já pode anunciar direto? Ou seja, o cara mandou 30 perguntas numa mesma pergunta, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, quando você fala de orçamento baixo, vai depender, tá? Porque o orçamento baixo você não colocou de forma específica. Para você, o orçamento, por exemplo, baixo é R$100, para mim pode ser tipo R$1.000. Então, primeiro que é relativo, isso, tá? Isso vai depender, e obviamente que você precisa ter um orçamento mínimo. Eu recomendo geralmente para meus clientes, tá? Ter um orçamento mínimo de R$1.000. Ronaldo, já aconteceu dos clientes começarem a investir menos? Sim. Acontece, se o cara não tiver, você vai fazer o quê? Mas o orçamento mínimo de R$1.000, é isso que eu recomendo, tá? Dá pra gerar resultados com menos? Dá. E aí, claro que dá. Mas aí também não adianta você querer investir R$1 por dia, que nem dá, na verdade, né? Pelo menos R$6 por dia. E às vezes querer muito resultado. Aí você tem que alinhar essa expectativa com o cliente. Sempre tem que deixar claro isso pra ele, tá? Segunda coisa que você me perguntou aqui. Depois que o cliente te contrata, você ajuda muitas pessoas? Enfim, perguntando o que faz depois que o cliente contrata. Tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Onboarding, onde eu falo o que você faz. Ali tem um passo a passo para você seguir, que é só você aprender que você vai conseguir fazer, só você assistir. Para começar, um cliente, neste caso, é necessário aquecer a conta ou já pode anunciar direto? Cara, anunciar, quando você está aquecendo a conta, está anunciando, tá? Só para deixar claro. Então, você começa anunciando, consequentemente, você está aquecendo. Sempre é importante aquecer as contas, tá? Então, isso é um processo natural. Fechou? David Vieira, quanto tempo de experiência tem no marketing digital? Cara, eu trabalho com tráfego pago já há alguns anos, mas eu não entrei primeiro no tráfego pago. É por isso que às vezes as pessoas vêm e eu já dou a letra para ela. Por exemplo, tem pessoas que falam, cara, eu tô começando agora com afiliado, ou tô começando com dropshipping. Cara, vai pro mercado de prestação de serviço e que vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais grana, você tem muita mais chance de montar um negócio, de dar certo. E depois, se você quiser ir para essas áreas, muito provavelmente você vai perceber que às vezes não faz sentido, mas se você quiser ir para essas áreas depois, você pode fazer isso. Então, por isso que eu recomendo o mercado de gestão de tráfego para negócio local, tá? É muito fácil de você entrar, fácil de você aprender, fácil de você desenvolver. E quando eu digo fácil, não é da noite pro dia, tá? Deixando bem claro. Fácil no sentido de que se você se dedicar,
mesmo não tendo tanto capital, estudar bastante, trabalhar bastante, você vai conseguir ter resultado. Tem que deixar isso bem claro para as pessoas não confundir o que é fácil na minha visão, tá? Então, respondi o David. Destelo Comunicação, mas você cobrou R$ 900 por uma mensalidade? Ou foi tipo um pacote de meses? Pergunto porque parece corajoso cobrar esse valor para quem está começando. Houve alguma resistência do cliente em aceitar? Vamos lá. Eu sei que às vezes pode parecer uma doideira, né? Você pensar que o salário mínimo hoje, eu nem sei quanto é, eu acho que é 1.500, 1.600. E às vezes a gente cobra isso ou metade disso que seja, tá? Por uma mensalidade. E tá barato, tá? Quem cobra R$ 900 tá barato, dependendo do que você entrega. Óbvio, vai depender do que você entrega. E eu sei que às vezes parece loucura, né? Você olha e aí você fala assim, caramba, eu trabalho, sei lá, né? Vamos colocar, eu trabalho o dia inteiro, de segunda a sábado às vezes, e ganho um salário mínimo. O cara cobra de apenas um cliente esse valor, e o cara tem dezenas de clientes, caramba, sei lá, tipo, sabe, às vezes buga a mente, eu entendo, e eu já estive desse lado também, tá? Mas sim, quando a gente cobra R$ 900, R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, que seja, é a mensalidade muitas das vezes, tá? É a mensalidade e aí o cliente paga isso por mês, geralmente a gente fecha assim pacote de meses, 6 meses ou um ano. E aí, então, é um contrato que você faz. Ronaldo, como que é esse contrato? Onde tem esse contrato? Tem vídeo meu aqui só sobre contrato, mas é bom que você saiba disso. E a segunda houve uma resistência do cliente a aceitar? Cara, vai depender muito do que você entrega de valor. A visão do cliente em achar que o que você está cobrando é caro ou não, vai muito do que você entrega e do momento do cliente também, entre os dois pontos. Mas se você mostra tudo que você pode entregar e ele consegue enxergar que ele vai investir um valor e vai ter muito mais resultado, na visão dele mesmo, na maioria das vezes, não vai estar caro, tá? Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. É claro que quando você está começando, você vai cobrar menos, é uma coisa natural. Você geralmente não começa cobrando muito. Você começa cobrando menos e conforme você vai se posicionando, entendendo o jogo, você vai cobrando mais. É natural que você faça isso, tá? Mal Miranda. Vou precisar de site para iniciar ou só começar... Não estou conseguindo ler tudo, deixa eu baixar aqui. Iniciar ou posso começar só com o Instagram? Preciso fazer contrato? Vamos lá, Maura Miranda. Nossa, falei errado. Mal Miranda não, Maura Miranda. Primeiro, você não precisa, tá, ter um site. Um site é uma coisa boa para o seu posicionamento, mas você não precisa necessariamente fazer site. Caso mesmo assim você fala, nossa, quero fazer um site, tem um vídeo meu ensinando a fazer site de forma gratuita e rápida utilizando IA. Então, cara, é a forma mais rápida, simples e fácil possível. Só você procurar esse vídeo aqui e tá como landing page, na verdade, tá? Mas é só você pegar e fazer, se você quiser. Se você não quiser, também não é tão necessário. Com o próprio Instagram já é o suficiente para você começar, tá? Inclusive até sem Instagram dá para começar, mas recomendo que você faça pelo menos o Instagram, né? Senão vira zona o negócio. Se não conseguir fazer um Instagram para vender o serviço, aí fica difícil. Última pergunta. Opa. Acabei fechando aqui, velho. Última pergunta. Aqui, ó. É muito bom seu vídeo. Tenho dúvidas, por favor, me responda. Me apresentar na primeira reunião como dono de empresa ou como que sendo serviço de tráfego, sendo que iniciarei com CPF? Cara, você precisa se apresentar mostrando autoridade. E a gente fala, né? Na verdade, existe um cara chamado Caio Carneiro que ele fala isso, que quando você está vendendo alguma coisa, todos os sentidos eles ficam visíveis. Então, se você for uma pessoa que está com insegurança ali, o outro lado vai entender. Então, vai ser mais difícil dessa pessoa comprar de você. E aí, eu acho que eu coloquei na pergunta errada. Ah, não, na verdade... Ah, não, tá certo. Então, vai ser mais difícil dessa pessoa, consequentemente, comprar de você. E aí, o que você precisa entender é que a outra pessoa, primeiro, ela sabe menos de tráfego do que você. Então, ela não sabe que você não sabe. Então, você precisa mostrar autoridade, você precisa falar com a autoridade. Eu sei que no início não é simples assim, tá? Eu já fiz dezenas, talvez centenas de reuniões, talvez seja centenas. E por isso que para mim é mais simples. E é mais fácil de eu falar disso. Mas se você estiver começando, lembre que você sabe mais do que a pessoa sobre isso.
porque você já estudou, a pessoa não. E segundo, que ela não sabe que você não sabe. Então, demonstre autoridade, tenta mostrar pra ela. Não tô falando de você mentir, tá? Não confunda as coisas. Ser um mentiroso é ruim em todos os casos. Mas você se apresentar da melhor forma possível, você entregar o melhor ali na sua reunião, você tentar se mostrar o mais confiante possível, isso com certeza é muito positivo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito. Deixe seu comentário aqui de alguma pergunta, de alguma coisa que você queria saber, que com certeza eu vou estar respondendo nos próximos vídeos, para que a gente continue gravando desse quadro, que eu tenho certeza que vai ser muito legal trazer isso para vocês. E não se esqueça de deixar o like, e eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Até o próximo vídeo.